Capítulo 22. Um grito acordou Amanda, o sonho havia terminado. O corpo ensanguentado do velho rolou violentamente da parte de trás do caminhão. Ao cair, provocou um baque seco no solo rochoso, coberto de folhas murchas. Ele está vivo, Lina disse à mãe desnorteada. Ainda não havia amanhecido, parecia que ainda era uma noite de primavera, embora para Amanda as estações tivessem perdido todo o significado. Ela estava imune ao frio e ao calor, ao dia ou à noite. Achou que deveria ter ficado acordada para tentar descobrir para onde as levavam, se estavam indo para o norte ou para o sul, se haviam cruzado alguma fronteira ou ainda estavam na França ocupada. Também precisava saber em que dia da semana estavam. O tempo tinha adquirido uma nova dimensão e agora, cada segundo contava. Agarrando-se à sua mala, como se fosse uma extensão do seu corpo, ela saltou do caminhão e se virou para ajudar Lina e Frau Maier. Com aparência abatida, lábios rachados e pernas inchadas, Frau Maier torceu o tornozelo enquanto saltava do caminhão, tentando esconder a mancha de urina em seu casaco. Amanda respirou ar fresco, tentando se livrar do fedor pútrido que parecia ter ficado impregnado em sua pele e em seu vestido, impecavelmente limpo e passado. Olhou em volta para ver onde estavam e distinguir os limites daquele campo de terra batida em que permaneceriam confinados. Os homens foram empurrados para uma extremidade da área cercada. As mulheres e as crianças agrupadas numa cabana, com uma porta entreaberta, perto da entrada do acampamento. Além das cercas de arame farpado, Amanda podia divisar uma floresta acinzentada, e ao longe, vários telhados, uma ou outra chaminé e uma torre de igreja. Sim, ela tinha certeza de que ainda estava em Haute-Vienne, e se sentiu mais segura sabendo que Claire permaneceria por perto. Aparentemente, para as mulheres e crianças havia apenas uma cabana. O resto do acampamento, ladeado por 4 torres de vigia, estava cheio de homens. Ela ouviu alguns deles falando em espanhol, discutindo. Latiam como cachorros, tentando marcar seu território com uma ilusão de liberdade. Estavam vestidos com roupas civis. Pareciam ter um suprimento de cigarros e, com um ar de desafio, passavam de mão em mão páginas esfarrapadas dos jornais, sua única fonte de informação do mundo lá fora. Os guardas franceses os ignoravam e tentavam ficar o mais longe possível, ou pelo menos a uma distância segura. Amanda calculou que havia cerca de 10 guardas patrulhando o acampamento. Aqueles que as escoltaram no caminhão estavam lá, e ela se lembrava do rosto do guarda, que tinha estendido a mão para ajudá-la. Na escuridão, seu rosto parecia severo, e ela calculou que ele devia ter no máximo 20 anos de idade. Quando o sol saiu, ela percebeu que ele era um soldado raso, e talvez tivesse a mesma idade que ela. Ele tinha sobrancelhas grossas, uma pele morena e cabelos rebeldes, domados com brilhantina. Alto e magro, com olheiras escuras sob os olhos, ele andava rigidamente como se tivesse falta de ar. Quando ela o ouviu conversar com os outros guardas, achou que deveria ser o mesmo oficial que havia dito a Claire para onde elas estavam sendo levadas. Lina descobriu que ela não era a única criança do acampamento. Viu um grupo ao lado da cabana e foi até lá. As crianças a cercaram e começaram a interrogá-la, com grande curiosidade. Se estava sozinha ou com os pais, se era do norte ou do sul, se tinha sido torturada, se já tinha visto um cadáver, se já tinha atirado num soldado alemão. Lina respondia a todas essas perguntas com uma risada alta, a sua melhor negativa. — De onde você veio? Perguntou o garoto mais alto, que parecia ser o líder. — Eu caí do céu, disse Lina sem pensar, com os olhos bem abertos, e um sorriso que conquistou a todos. Para Amanda, o plano de salvar Lina
Exigia precisão e velocidade. Cada segundo contava. A vida da filha dependia dela. Um único erro poderia arruinar a única chance de fuga que tinha a menina. Elas só tinham que sobreviver mais alguns dias, sem acesso à água potável, comida quente ou um cobertor para dormir. Lina continuava se entretendo com seus novos amigos, que pareciam livres para perambular pelo acampamento. Amanda percebeu que, felizmente, a cabana das mulheres não estava tão cheia, o que significava que provavelmente continuaria chegando gente. Ela procurou um canto solitário longe das janelas, porque as noites passariam a ser mais frias. Se eu fosse você, viria para este lado, onde estamos todas nós. Se ficar aí, só Deus sabe quem podem colocar ao seu lado. Segundo as últimas notícias, vão encher o acampamento de judeus e ciganos, e você sabe como eles são. Amanda ouviu a mulher que estava deitada sobre um colchonete, apoiado num frágil estrado. Ela sorriu com timidez e viu que o pescoço da outra estava vermelho, tomado por uma alergia de pele. Enquanto tentava virar o colchonete, a mulher lhe estendeu a mão. Todos temos que ajudar uns aos outros aqui. É tudo o que podemos fazer. Amanda acenou com a cabeça em agradecimento e a mulher continuou. Então, o seu marido é comunista também? Achava que só eu tinha o azar de ser casada com um rebelde. Agora estamos todos pagando por isso. Acabamos aqui com maridos que não servem para nada. Porque ter um marido prisioneiro é como ser viúva, não acha? Amanda se manteve educadamente em silêncio. Ela estava determinada a não deixar que nada a desviasse do seu plano. Não estava interessada em fazer amizade com outras mulheres, mas também não queria criar suspeitas que pudessem causar problemas para ela. A mulher se virou e caminhou até o canto mais distante da cabana. Essa recém-chegada, pelo visto, se acha melhor do que o resto de nós. Ela disse, obviamente, pretendendo que Amanda ouvisse. Amanda, meu nome é Amanda. Ela se apressou a dizer. Vim só com minha filha matar meu marido, mas prefiro não falar sobre isso. Não há nada a ser feito agora. Esses botes bastardos e os guardas franceses vão pagar caro por isso, disse a mulher refazendo seus planos. Sou Berenice. Você é do norte? Aposto que é da Alsácia, com esses olhos azuis e esse cabelo. Amanda percebeu que seu sotaque ainda a entregava. Baixou os olhos esperando que Berenice levasse isso como um sinal de concordância. Não se pode confiar em ninguém aqui. Por mais franceses que esses guardas pareçam, todos eles se venderam para os alemães. Só estão interessados em receber o pagamento. E não importa se é dos alemães ou de Pétain. São tão covardes que evitam qualquer problema com os homens, porque sabem que quando os prisioneiros saírem daqui, se conseguirem se libertar um dia, vão direto acertar as contas. Ela fez uma pausa e em seguida acrescentou, e vão pagar bem caro por isso. Sem perceber, Berenice acabava de fornecer a Amanda valiosas informações. Ela teria que usar o medo dos guardas a seu favor. Só seria necessário um gesto amigável, que garantisse um salvo-conduto no final da guerra, que por mais interminável que parecesse, certamente um dia teria fim. Apesar do olhar duro e dos gestos desafiadores, Amanda viu uma pitada de bondade naquela mulher pequena e musculosa. Sob o olhar curioso de Berenice, ela abriu a mala e colocou o casaco ali dentro. Quando estava se abaixando para enfiar a mala debaixo da cama, viu Frau Maier num canto, parecendo um pouco desnorteada. Ela correu para ajudá-la. Sentindo-se perdida, Frau Maier caminhava apoiando-se nas paredes, batendo contra elas. Ela ia de um canto ao outro, tropeçando, como se tentasse encontrar uma saída secreta. Judia fedorenta. É por causa dela que todos nós franceses estamos sofrendo, disse Berenice. Amanda fitou-a com um olhar de reprovação.
Tudo bem, não fique brava. Ela talvez seja uma boa pessoa, mas você não pode dizer que ela cheira bem. Amanda conduziu Frau Maier até uma janela, de onde podiam ver Lina com um bando de crianças, correndo atrás de um cachorro magro. Amanda tentou tirar o casaco de Frau Maier, mas a mulher se agarrou a ele, com olhos aterrorizados, implorando para que ela não o tocasse. O casaco era tudo que lhe restava. Naquela noite, Amanda dormiu abraçada a Lina. Dormiu tão profundamente que nem notou a chegada de mais dezenas de mulheres e crianças. Na manhã seguinte, percebeu que não só perdera a noção do dia e da noite, mas que os sons também tinham se tornado murmúrios indistinguíveis, que as vozes eram nada mais do que um ruído de fundo, que o fedor na cabana tinha se tornado um cheiro vago e distante, e que as cores tinham ficado desbotadas. Nada mais era preto ou branco. O marrom e o cinza tinham adquirido uma palidez neutra. Não havia lugar para o vermelho, o azul ou o laranja do nascer do sol. Tinham começado a viver numa noite perpétua, sem contrastes ou sombras. Haviam aprendido a respirar apenas o suficiente para absorver o ar de que os pulmões precisavam para se expandir, sem sorver qualquer cheiro insuportável. Era a única maneira de sobreviver. Acima de tudo, ela precisava aprender a redescobrir o silêncio. A todo momento, um gemido, um grito ou um golpe a fazia-se lembrar de que não estava sozinha. A manhã começava com o choro intermitente de um bebê, que se agarrava ao seio seco de uma mulher. Ela espremia com fúria aquele pedaço de carne, como se ele não fizesse mais parte do corpo dela. Aparentemente, sempre que ela pressionava os dutos sem leite, o bebê se acalmava por um instante. Mas depois seu corpinho recomeçava a tremer com soluços involuntários. Exausta e sem ânimo, a mãe se refugiou num canto da cama e deixou o bebê soluçante sobre o colchão nu. Ele se calou, talvez atordoado pelo repentino abandono. A mulher do beliche de cima desceu e se sentou na beira da cama. Calçou um par de meias sujas, ignorando completamente o bebê, deitado na cama de olhos abertos, talvez porque não tivesse energia para fechá-los. Ele não vai sobreviver outro dia, pensou Amanda com uma frieza que por um segundo a deixou horrorizada. A ideia de estender a mão passou pela sua mente, mas ela percebeu que não havia porquê, a mãe já havia desistido. Meu marido sobreviveu à malária, a uma bala no peito, à queda de um barranco e até mesmo a ser esmagado por uma carroça, disse a mulher a Amanda, os olhos em outra parte, alheios ao bebê deitado atrás dela. Agora, fechado aqui, ele está morrendo a cada segundo. A cada noite encolhe um pouco mais e um dia desses não o verei saindo da cabana. Nada me comove mais, nada pode me matar. Por que chorar se nunca somos livres? Nem aqui, nem lá fora. Ela esfregou os olhos com calma, um vislumbre de medo brilhando no fundo das pupilas. Tentando esconder o medo com um sorriso, ela pegou de novo o bebê nos braços, como se já o tivesse abandonado, e o estendeu para Amanda. Lina viu Amanda embalando o bebê e ouviu-a consolá-lo com uma canção de ninar, que era mais um murmúrio desafinado. A menina pegou um pedaço de chocolate do bolso e o mordiscou. Pressionou o restante na mão até amolecer. Em seguida passou pelos lábios da criança. Ela provou o doce com uma mistura de desaprovação e prazer enquanto se contorcia, desajeitada, tentando se acomodar nesse novo colo, que o recebia tão calorosamente. Amanda fitou o bebê. Ela tinha certeza de que ele morreria antes do anoitecer. O minúsculo pedacinho de doce só o sustentaria por algumas horas, mas pelo menos no momento ele estava revigorado. As outras mulheres começaram a reparar nele e até Frau Maier se aproximou, pegou-o nos braços e começou a embalá-lo, andando entre as camas, levantando poeira do chão. Berenice se aproximou dela e ela deixou que a outra o pegasse no colo.
Até a mulher do beliche de cima, que o ignorara antes, tinha vindo lhe oferecer carícias e sorrisos desdentados. Cercado por todo aquele instinto materno inesperado, o bebê permaneceu em silêncio. Amanda mandou Lina sair para brincar com os amigos. Depois voltou para a própria cama, prendeu o cabelo, alisou o vestido e até passou o batom nos lábios rachados. Enquanto se dirigia para a porta, Berenice ainda segurava o bebê, seguia todos os seus movimentos. Aquela está tramando algo. Daqui a alguns dias estará tão suja quanto o resto de nós. Ela entregou o bebê de volta para a mãe e saiu para ver aonde Amanda tinha ido, mas não conseguiu localizá-la. Pensando que ela devia ter ido para a cabana dos homens, deu uma olhada lá dentro, mas não viu Amanda. Então foi até as crianças e agarrou Lina pelo braço. Aonde diabos foi sua mãe? Ela rosnou. Safando-se com facilidade das mãos da mulher, Lina deu de ombros e virou as costas. Berenice não se deu por vencida. Procurou no banheiro externo e depois na cozinha. Quando finalmente desistiu da sua busca, viu o vestido lilás de Amanda atrás da cabana das mulheres. Ela contornava um grupo de guardas que trazia um novo grupo de recém-chegados, quando a poeira trazida pelo vento a cegou momentaneamente. Quando viu Amanda novamente, ela estava de pé num canto da cabana, ao lado do galpão de armazenamento de carvão e madeira. Não estava sozinha, mas Berenice não conseguia ver quem estava segurando a mão dela. Ela se aproximou furtivamente, mas só conseguiu ouvir murmúrios, frases sem sentido, fragmentos de palavras que tentou decifrar. Minha filha, uma amiga, sábado à noite. Quando ela se aproximou, reconheceu o perfil do homem nas sombras. Eles estavam presos num abraço, e Berenice viu a mão do homem deslizar até a cintura de Amanda. Ela deixou que ele a abraçasse, aparentemente sem se preocupar com a possibilidade de ser vista, até que o som de passos a sobressaltou. Libertando-se dos braços do guarda, ela correu de volta para a cabana. Suas bochechas estavam coradas de vergonha, mas pelo menos ela tinha conseguido entregar ao homem a carta para Claire e o padre Marcel. Pelo menos isso. Uma cuspida espessa no rosto a trouxe de volta à realidade. Surpresa, ela fechou os olhos para limpar a bochecha e viu Berenice de pé diante dela, os braços cruzados em um olhar ameaçador no rosto. Então, você acha que deixar Bertrand apalpá-la vai ajudar a tornar as coisas melhores aqui para você? O que vai fazer? Denunciar a todas nós? Você me dá vontade de vomitar. Amanda tentou se esquivar da outra e entrar na cabana, mas Berenice a deteve. Embora ele seja francês, Bertrand é tão nojento quanto os Boches e é tão culpado quanto eles. Você não entende. Amanda continuou a andar de cabeça baixa. No fundo, porém, sentia-se triunfante. A primeira parte de seu plano estava cumprida. Uma cusparada não iria detê-la. Você ainda pode estar cheirando a seu perfume de rosas, seu cabelo é brilhante, seu rosto ainda parece fresco e adorável, mas em alguns dias vai feder como o restante de nós. Veremos então se ele ainda vai querer você. Não é o que você pensa. Amanda interrompeu-a sem explicar mais nada. Reinou o silêncio enquanto as duas mulheres se encaravam. Mesmo inconformada, Berenice se calou. Amanda continuou. Eu vou fazer o que for preciso para salvar minha filha. Quando entraram na cabana, viram a mãe. O bebê não estava mais lá. Ela sorria alucinada, um brilho estranho nos olhos. Com os dedos colocou o cabelo atrás das orelhas num gesto maquinal. Depois voltou para a cama e virou o colchão. Imóvel por alguns segundos, logo começou a repetir mais uma vez a rotina absurda. A visão desoladora deixou Amanda em pânico. De repente ela viu a si mesma sem Lina, numa cabana cercada de mulheres sem futuro. Outra, como elas, esperando a hora de ser atirada numa vala.
Ela se voltou para Berenice, determinada a não deixá-la chegar mais perto. Eu faria qualquer coisa pela minha filha. Não temos muito tempo aqui, não há espaço para mais prisioneiros. Vão começar a nos levar embora e só Deus sabe para onde vão nos mandar. Você não sabe o que significa ter um filho, então entenda isso. Não me importo se é um francês, um alemão ou quem quer que seja. Eu consegui salvar minha filha, interrompeu Berenice com um sussurro, sem olhar para ela. Ela alisou o longo cabelo escuro e continuou. Mandei-a para a Espanha com minha irmã, quando vi que eles estavam chegando. Então, você precisa me entender. Não estamos aqui para julgar ninguém. Berenice se aproximou, abrindo os braços, como se quisesse uma reconciliação, mas Amanda deu um passo para trás. Ela não queria piedade e não precisava de cúmplices. Aquela era a sua própria batalha e ela tinha que estudar minuciosamente cada passo, como se consertasse o mecanismo de um relógio antigo. Você vai ter que ser rápida, insistiu Berenice. Já estamos neste lugar há 2 semanas. Assim que as cabanas estiverem lotadas, eles nos levam daqui. Há boatos de que dentro de 1 mês seremos levados para Drancy e de lá em diante, quem sabe? Dizem que é para a Polônia. Capítulo 23. Amanda analisara Bertrand de perto. Seus momentos, seu relacionamento com os outros guardas, sua habilidade para evitar qualquer tumulto, deixando que outro oficial interviesse. Ela o viu encostado à parede da cozinha com uma xícara de café na mão, parecendo perdido em pensamentos, como se perguntasse o que um soldado de carreira como ele, filho de militares, fazia ali num campo de prisioneiros. Desde que ela vira o francês chegando à casa de Claire, Amanda tinha notado que a voz dele era distante e relutante. Ela sentiu que, em certa medida, se identificava com seu orgulhoso porte militar, envergonhado por ter sido reduzido àquele desagradável dever. O que esses porcos espanhóis mais precisam é, primeiro, de um bom banho e depois de uma surra que os coloque em seu devido lugar, comentou um dos outros guardas. Deixe-os em paz, eles não são o problema, respondeu Bertrand. Alguns nem sabem por que estão aqui. Não me venha com essa, são todos escória comunista. Sempre que cruzava com Amanda, ele baixava os olhos perturbado. Nesses momentos ela percebia que podia confiar nele e sorria, enquanto alisava o cabelo. Ela estava satisfeita com o que havia conseguido até agora. Ele não só não a tinha rejeitado, como concordara em levar a carta. Ela também se sentia aliviada por ter compartilhado o seu plano com Berenice, outra mãe que também tivera que tomar uma decisão drástica. Os dias estavam ficando mais curtos. As noites pareciam se estender infinitamente, porque ela não conseguia mais dormir. Era sábado e, embora não esperasse nenhuma resposta de Claire ou do padre Marcel, tinha esperança de que aparecessem no outro sábado à noite. Seus dias tinham se tornado ligeiramente mais toleráveis, porque Bertrand a designara para trabalhar na cozinha. No começo ela vira isso como um castigo, até que Berenice a convenceu de que era um grande privilégio, pelo qual ela deveria ser grata. Pelo menos se mantinha ocupada e de vez em quando podia se lavar. Às vezes ela deixava as mãos sob a torneira de água fervente, até que sua pele ardesse. Esse era um modo de se livrar de toda aquela sujeira que a agredia. Outra vantagem era que podia saborear o café antes que fosse diluído para os abandonados, como ela preferia chamar os prisioneiros detidos contra a vontade, naquele lugar perdido no meio do nada. O trabalho na cozinha também permitia que ela levasse pão preto amanhecido para Lina, para a pobre Frau Maier e para Berenice, que pouco a pouco se tornara uma espécie de amiga e confidente, e a ajudava a entender melhor o funcionamento interno do acampamento. Berenice já tinha convencido Amanda
de que não estava do lado do inimigo nem tinha a intenção de frustrar ou delatar qualquer tentativa de resistência, revolta ou fuga. Pelo contrário, graças ao seu relacionamento com Bertrand, Amanda poderia ser muito útil para eles. Ela disse isso ao marido, que era o líder de um grupo da resistência na cabana dos homens. Às vezes, ao cair a noite, Bertrand esperava Amanda num canto do galpão. Tudo o que ele tinha que fazer era entrar na cozinha e inspecionar o trabalho. Sabia que essa era a senha para eles se encontrarem. Quando o viam entrar, todas as mulheres ficavam em silêncio e baixavam os olhos. Naquele momento, Amanda sorria para si mesma. Embora sentisse no mesmo instante um aperto no estômago e uma pontada no peito, a fugaz sensação de felicidade a envergonhava. Não podia entender como conseguia sentir um minuto de alegria com aquele desconhecido, quando seu único homem tinha sido Július. Mas agora Július era um fantasma. Não estava mais lá para ajudá-la. O que mais a desconcertava era quando se sentia segura com Bertrand. Em vez de lhe causar calafrios de aversão, seus encontros lhe ofereciam uma sensação de paz e prazer, da qual ela havia se esquecido muito tempo atrás. Cada vez que ele aparecia na cozinha para lhe dar o sinal de que deveriam se encontrar, 3 ou 4 dias após o encontro anterior, ela fechava os olhos e enterrava a cabeça nas mãos, como se quisesse afastar as inquietantes sensações que poderiam significar um risco, ameaçando distraí-la do seu objetivo. Sempre que estavam juntos, ela se certificava de que fosse a última a deixar a cozinha e aproveitava a chance para polvilhar água quente nas bochechas e nos lábios. O calor a deixava mais corada e, apesar da sensação de ardor, ela podia sentir regressar sua antiga beleza. E ela sorria. Naquela noite, enquanto Amanda caminhava em silêncio para o local do encontro, olhou para o céu em busca da lua. Quando fez isso, uma enorme sombra apareceu na frente dela, estendendo uma mão forte. Ela se deixou conduzir pela mão quente que a segurou e a atraiu. Bertrand se curvou na direção dela, o inimigo. Ele era quem tinha mais a perder. Arriscava sua posição, sua segurança, sua honra. Ambos estavam envolvidos numa batalha contra a tirania do desejo. Na escuridão, os limites se tornavam turvos, seus rostos indistintos. Vai ficar tudo bem. Ele sorriu no ouvido dela como uma carícia. Embora ele soubesse que para ela, as únicas carícias que faziam sentido eram as que diziam respeito à vida da filha. Como estão tratando você na cozinha? Ela sorriu vulnerável. Você vai ver, sua filha vai sair daqui. Sim, a filha dela, mas não ela. Ela estava além da redenção. Deixara de existir. Amanda pressionou o corpo contra o peito de Bertrand, submetendo-se à vontade dele, a única que existia naquele canto escuro. Fechou os olhos e se deixou ser levada por caminhos sombrios, que não levavam a lugar nenhum. Como um feiticeiro, ele a tinha em seu poder e a controlava como queria. Pelo menos tinha alguém para protegê-la, ela pensava, enquanto ele saciava rapidamente seu tosco desejo. Ele era um oficial francês, reduzido a menos do que isso, depois de enfrentar a derrota pelos invasores. Um soldado que, como um bom militar, simplesmente cumpria ordens sem parar para pensar se elas eram dirigidas contra o seu próprio povo. Pelo menos, era assim que ele tinha explicado a ela quando se conheceram, enquanto ele a conquistava com carícias e palavras doces. Você tem que entender, eu só estou obedecendo ordens, ele dizia, enquanto ajeitava o uniforme e enxugava o suor frio da testa, alisando o cabelo encaracolado e oleoso. Ela se recusava a ouvir. Desta vez, quando terminou, o tom do oficial ficou mais severo. Você tem certeza de que eles vão trazer as joias?
Ela havia prometido a ele uma pulseira de diamantes e seu anel de casamento, com o diamante mais brilhante, uma pedra perfeita. Ela lhe assegurou que com aquele troféu ele poderia se livrar da ignomínia de ser oficial de um exército derrotado. Escapar da vergonha e da desonra e se refugiar em alguma pequena fazenda no vale onde os alemães nunca o encontrariam. Prometo que eles serão seus, disse ela, despedindo-se. Ela se afastou aos tropeços como se seu corpo tivesse perdido toda a energia. Quando chegou à entrada da cabana, Berenice estava sentada numa pedra esperando por ela. Amanda sentou-se ao lado dela e deixou que a cabeça repousasse no ombro da outra. Ah, Berenice, o que nos tornamos? Disse. O pior de tudo é que não há espaço para tristeza, arrependimento ou vergonha. Vamos ser levadas daqui 2 semanas, está confirmado, você não pode mais esperar. Vai ficar tudo bem. Amanda repetiu as palavras de Bertrand com um sorriso. Vai ficar tudo bem, ele me prometeu. Você confia muito nele. As 2 mulheres sempre se referiam a Bertrand pelo pronome ele. Era melhor não mencionar o nome do soldado para não causar suspeitas. E eu tenho escolha? Eu gostaria de acreditar que ele é um francês de bom coração. Ele está se arriscando por mim, pela minha filha. Por quê? Você já se perguntou por quê? Ele vai receber sua recompensa. Suponho que vai ser um pouco mais do que ele está recebendo agora. Ah, Berenice, sabe o que dói mais? O fato de que eu me sinto segura com ele, sim, com ele. Meu corpo deixou de existir muito tempo atrás, e por isso não estou preocupada com o que ele faz com essa massa sem vida, como ele satisfaz sua luxúria sem vergonha alguma. Mas sempre que ele me toma nos braços... Berenice não quis ouvir mais nada, levantou-se da pedra num salto, puxando Amanda com ela. Então colocou as mãos nos ombros da amiga. Lembre-se, menina boba, esse homem não está fazendo isso para ajudá-la. Ele está fazendo isso pelo que pode tirar de você. Amanda abraçou Berenice e as 2 ficaram em silêncio por vários minutos. Eu vou salvar minha filha.